como que você define o que é o coaching ontológico? Então, eu tenho inúmeras definições. Uma delas é que é uma conversa qualificada, e quando a gente fala em qualificada, a gente vai precisar falar sobre quais qualidades existem nessa conversa, diferentes das que tem em outras conversas. Por que conversa qualificada? Primeiro, porque a gente tem método, não é uma conversa que não tenha uma estrutura. A questão é, a nossa estrutura, ela não é rígida, ela é uma estrutura que permite com que as pessoas fluam a partir dela, que as pessoas se olhem, se percebam e organizem um trajeto, um caminho de ações coerentes para atingir aquilo que elas querem. Então, a primeira qualidade dessa conversa tem a ver com uma intencionalidade, um foco, um desejo. E eu gosto muito mais de pensar essa intencionalidade como um desejo do que necessariamente como uma meta, um objetivo. A gente vê muita gente falando de coaching como um processo que leva as pessoas do ponto A ao ponto B. E assim, eu não uso muito essa distinção, eu não uso muito esse modo de ver, porque eu penso que fica oculto aí que muitas vezes esse ponto B não é necessariamente onde a gente vai chegar, porque no caminho, no processo, a gente vai se transformando. Então, eu gosto de pensar que é um processo que aponta as pessoas para a direção dos seus desejos. Então, o meu interesse é saber o que você quer, que coisas te mobilizam, que coisas te atravessam. E a partir daí a gente constrói os objetivos. Até porque nossos objetivos mudam muitas vezes na medida em que a gente avança em direção a eles, porque as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo. Então, não é raro que uma pessoa que venha para um processo de coaching, ela em algum momento do caminho diz, olha, já não tenho mais tanta certeza se o que eu pactuei aqui no nosso primeiro encontro, o que eu vim pedindo é aquilo com o qual a gente vai efetivamente trabalhar. Muitas vezes o que acontece é que as percepções vão mudando, existe um ganho de consciência no processo, que também, quando a gente fala das dimensões do coaching ontológico, a gente está falando de corpo, de emoção e de linguagem, a gente também tem outras dimensões. A dimensão da consciência, a dimensão do dar-se conta. Quando a gente fala consciência, às vezes é muita coisa, né? Parece que é uma coisa meio etérea, assim, né? Então, para a gente, o ganho de consciência tem a ver com a percepção, o dar-se conta, o insight, aquilo que você ainda não tinha se ligado, você não tinha se dado conta. E nesse processo, nessa conversa qualificada, existe essa possibilidade, porque a gente tem um profissional que está preparado e aberto para fazer com que as perguntas sejam perguntas gerativas, gerativas de consciência, gerativas de novas visões, de novas percepções. Então, é para isso que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente se debruça, para que a gente esteja apto a fazer questionamentos, provocações que têm um contexto, contextuais. Então, diferentemente da gente ter uma lista de perguntas pré-determinada, ou então fichas que digam, na sessão 2 você vai perguntar tal coisa, na sessão 3 um encadeamento que eventualmente sirva para todo mundo, o que a gente vai pensar nos processos de coaching ontológico é como é que a partir de um determinado contexto que nos é apresentado pelas pessoas que nos procuram, como é que a gente gera perguntas.